glorificar a Deus e também para nos trazer inspiração. A performance do Júlio, para se adequar à música que ele vai tocar, me fez refletir e chegar a uma conclusão. Já temos água para beber, já temos água para regar nossa terra. Já temos força para agir e para recolher o fruto da água. Porém, sem perceber, podemos estar acomodados. Aquilo que preciso, Deus já me deu. Faz chover. É a música que o Júlio César vai tocar em suas flautas peruanas.
Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Para mim é uma alegria, grande privilégio poder estar aqui novamente, até porque é uma oportunidade para mim de rever colegas, rever irmãos, rever amigos, como o pastor Neilson, o pastor Jean, o pastor Danilo também. Então, para mim é uma honra estar essa manhã aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Neilson, pela confiança, oportunidade. Obrigado, pastor Jean, pelo convite. E a minha oração é que Deus se digne de falar com você essa manhã. E convido você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 18, a partir do versículo 23. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 23. Gênesis 18, versículo 23. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não siga o Senhor se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor mais uma vez se diga de nos abençoar, traduzindo o nosso coração da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o sentimento que você tem diante dessa atual situação política e econômica do Brasil, do nosso país? Eu não sei você, mas me vem assim no coração um sentimento, ao mesmo tempo, de indignação, um sentimento de impotência. Indignação porque a gente sabe que as coisas poderiam ser muito melhores e por algumas razões que não cabe aqui, não há tempo para especulações, não são. E ao mesmo tempo um sentimento assim de impotência, porque afinal de contas o que a gente pode fazer? São escândalos, são questões que comprometem a ética, questões que nos deixam assim um coração, um sentimento de injustiça, como foi esse caso daqui a pouco relatado pelo pastor Neilson a respeito dos hospitais. E isso, para mim, tem causado no coração
muita indignação e muito sentimento também de impotência. Não sei se são esses os sentimentos que afloram na tua alma, e também não sei se é essa questão maior que te traz sentimento de indignação e sentimento de impotência. Talvez você diga assim para mim: pastor, o que me traz indignação e sentimento de impotência mais a situação, por exemplo, dos desigrejados. Não sei como pode tanta gente ter passado pelas igrejas e agora estão aí, sem eira nem beira, cheias de razão. Ou é o sentimento que eu tenho quando eu vejo a minha situação no serviço, no trabalho, a minha família. Eu não sei qual é a situação que te traz sentimento de indignação e ao mesmo tempo de impotência, mas eu sei que geralmente quando estamos diante de uma situação que nos traz indignação e sentimento de impotência, algumas atitudes são comuns da maioria. Por exemplo, uma posição, uma atitude de indiferença, do tipo assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço parte disso, isso aí é com eles. A gente se coloca assim como se a gente fosse uma entidade à parte. A culpa é deles, a culpa não é minha. A gente pode assumir também uma atitude de acomodação. Pastor, olha, nem adianta a gente ficar discutindo essas coisas, porque essa situação aí que me traz indignação, sentimento de impotência, esse negócio, a verdade é essa, olha, sempre foi assim. Continua sendo assim. E ao meu ver, vai ser sempre assim. Tem como mudar isso? Ou até um sentimento assim, uma atitude de acusação. Do tipo: bem feito, eu avisei. Quem sabe agora fulano aprende. Quem sabe agora esse povo toma jeito. Foi bom que aconteceu isso. Essas são algumas atitudes comuns diante de situações que, ao nosso ver, são grandes demais para nós, para a gente conseguir fazer qualquer coisa. Mas a pergunta que fica é: quais são as atitudes que Deus espera de nós diante dessas situações que nos causam indignação e ao mesmo tempo sentimento de impotência? Quais são os comportamentos, as posturas que Deus espera daqueles que se outorgam dizer somos povo de Deus nessa terra? Creio que a primeira atitude que Deus espera de nós como povo dele nessa terra, e que experimenta situações que lhes causam indignação e sentimento de impotência, é que a gente ore, é que a gente clame, que a gente interceda, que haja pelo menos alguns entre nós que coloquem um joelho no chão, rosto no pó, se coloquem diante de Deus e digam assim: espera aí, Senhor, aonde o Senhor vai com toda essa ira? Como se colocou aqui o Abraão diante de Deus, não por Jerusalém, em que o salmista nos instiga a orar. Não está aqui Abraão clamando por Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor mesmo prometeu a ele. Ele está aqui clamando por Sodoma, uma cidade, um lugar em que na nossa mente normalmente imaginamos que Deus fez isso por causa da promiscuidade. Mas se você for ler, por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 16, você vai ver que essa foi só uma das causas, mas a causa anterior, Ezequiel, capítulo de número 16, eu vou ler para você, diz assim o versículo 49, esta foi a maldade de tua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram orgulhosas, tiveram fartura de provisão e prosperidade despreocupada, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado.
elas também se tornaram arrogantes e praticaram abominação diante de mim. Por essa razão, ao ver isso, eu as tirei do seu lugar. E alguns dizem assim, não, o pastor Abraão, na verdade, ele está intercedendo por Sodoma, porque lá está o sobrinho dele, Ló, a sua esposa, filhas, genros, e inclusive faz algumas contas para que o número 10 seja o número da família de Ló. Mas pelo que eu leio aqui no texto, se você prestar atenção, a conversa não é Ló. O Abraão não está chegando assim para Deus, como a maioria de nós faria, e dizendo assim, olha Senhor, já que o Senhor vai destruir Sodoma, e eu acho mesmo que o Senhor deva fazer isso, aliás, eu acho que o Senhor demorou, aquela pouca vergonha, mas já que o Senhor vai fazer isso, então pelo menos poupa a minha família. Eu tenho um sobrinho lá em Sodoma, dá pelo menos um tempinho para ele sair, eu estou clamando pela minha família. Mas não é essa a conversa, porque o Abraão diz assim no versículo 24, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar. O lugar. E tanto que a questão aqui maior é o lugar, que a resposta do Senhor em relação ao lugar, porque no versículo 26, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo. E aí vem o desenrolar da história, e Deus então decide não poupar o lugar. Mas no versículo de número 30, do capítulo de número 19, diz assim, ou melhor, versículo 29 do capítulo 19, aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Interessante, porque a questão não foi a justiça de Ló, e a questão também não foi a justiça da cidade, porque não havia justiça mais na cidade. Mas a questão maior para a decisão do Senhor em relação à cidade, ao próprio Ló que estava na cidade, foi a intercessão de Abraão. Porque o texto diz, lembrou-se Deus de Abraão. Interessante que Deus, na sua soberania, decidiu levar em conta as nossas orações como critério para as suas decisões. E eu não sei como os teólogos resolvem isso, principalmente os calvinistas. Mas é o que o texto afirma. Deus decidiu, na sua soberania, levar em conta as nossas orações como critério de suas decisões. E isso, como a gente vê aqui, não significa que a resposta à oração vai ser exatamente aquilo que a gente propõe, mas que vai fazer diferença. Vai fazer alguma diferença. Tanto que, quando Deus determina juízo sobre um lugar, Ele chega a se indignar quando chega no lugar para exercer o juízo e não encontra ninguém que interceda. Como ele diz, de novo, em Ezequiel capítulo 22, versículo 29, o povo da terra tem agido com opressão, roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente o estrangeiro. Busquei entre eles um homem,
que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso, derramarei minha indignação sobre eles. Eu os consumi com o fogo do meu furor. Fiz com que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, disse o Senhor Deus. Só tem uma vez na Bíblia toda que Deus diz para um profeta não interceder pelo povo. Jeremias. Deus chega para Jeremias e diz: não interceda por Judá. Eu não ouvirei. Mas mesmo assim, na esperança que essa blindagem do céu trouxesse arrependimento. Porque depois o próprio Jeremias diz assim: coloquem o rosto no chão, se humilhem no pó, quem sabe ainda não haja esperança. Pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Agora, em resto de toda a Bíblia, é Deus dizendo: vou exercer juízo. E os homens e mulheres de Deus se colocando diante de Deus, entre o povo e Deus, e dizendo como Moisés: então risca o meu nome do livro da vida. Eu lembro o pastor Calixto, que esteve na Venezuela por muitos anos, e ele uma vez me contou assim, que todas as manhãs ele acordava bem cedo, muito cedo, e erguia assim as suas mãos em direção aos prédios do seu bairro e orava, e clamava misericórdia, benignidade do Senhor. E Deus se dignou de salvar muita gente ali. Testemunho tremendo, que também não dá tempo de contar. Mas a obra que se seguiu depois só teria como explicação a mão de Deus. Porque não é isso que a Bíblia nos diz? Não é isso que Tiago nos ensina, que foi lido inclusive nesse culto? Que a oração de um justo não é que tem efeito, não é que tem algum poder, mas tem muito poder. Não é isso que o Paulo nos diz em 1 Timóteo, capítulo de número 2? Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então está na Bíblia. Está em toda a Bíblia. Eu creio que a gente precisa acrescentar mais gente na nossa lista de orações. Mais gente. Mais pessoas. Não só eu, a minha esposa e os meus filhos. E quem sabe alguns amigos. Mais gente. Agora, creio que a segunda atitude que Deus espera de mim, porque essa palavra primeiro falou para mim, viu? Sou eu que preciso aprender a orar por mais gente. Mas uma segunda atitude é, será que é só orar? Porque se a gente começar a orar, já vai ser bom. Mas será que fica na oração? Esses dias uma irmã me disse assim: olha, pastor, eu até oro, mas eu só oro.
Porque o segundo argumento aqui do Abraão é a questão da presença da justiça como aplacadora do juízo. Ele começa uma conversa assim com Deus a respeito da presença dos justos ali na cidade de Sodoma. E aí ele começa com o número de 50 e vai baixando. Porque Deus diz que não vai destruir a terra, não vai exercer juízo se tiver 50, ele fala assim, bom, e se tiver 45, faltarem 5? Bom, não é por causa desses 5 que eu vou deixar de exercer misericórdia. Se tiverem 45, misericórdia. E se tiverem 40, Senhor, mesma coisa, 40, misericórdia. E se tiver 35, Senhor, mesma coisa. E eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu achei bastante engraçado essa conversa. Porque começa lá no 45 e vai baixando, vai baixando, vai baixando. E chega uma hora assim que o Abraão fica constrangido demais. E ele chega e fala assim, Senhor, só mais uma vez. Se tiver 20. Senhor, não se ire se eu falar ainda uma vez, sei que sou pó. E aí chega assim no 10. E aí ele não tem coragem de ir à frente, porque não é possível que não tenha 10. E aí o Senhor diz assim, tudo bem, se tiverem 10, não é juízo, é misericórdia. Mas pelo jeito não tinham nem 10. E aí me lembra o Martin Luther King, que diz assim, o que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E aí me pergunto, diante dessa história, se os bons ou se os justos, ou segundo a linguagem do Novo Testamento, os justificados, eles se calam por medo, se calam por omissão, ou se calam por degradação, ou seja, já não são mais justos. Já deixaram de ser justos. Já se acomodaram. Já estão dançando conforme a música. Já estão fazendo como todo mundo faz, porque todo mundo faz. Porque interessante que o Senhor diz assim, se tiver 10 justos, eu pouparei o lugar. Ou seja, o que traz juízo de Deus sobre um lugar não é necessariamente a presença do mal, mas a ausência do bem. Não é a presença da impiedade, é a ausência da justiça. Não é a presença dos ímpios. Porque senão Deus teria que exercer juízo hoje em toda a terra. Mas é a ausência dos justos. Por isso, alguns cuidados. Para nós que somos chamados a não apenas orarmos, mas sermos a presença da justiça, da bondade, aonde Deus nos coloca. Cuidado, irmão, para você não se deixar vencer pelo mal. Para você não deixar se vencer pelo mal. Porque o mal não te vence quando ele te faz mal. O mal te vence quando ele consegue que você faça o mal. Ainda que seja em resposta a um mal sofrido. Enquanto o mal está te esbofeteando, e você está dando a outra face, você não está vencendo. Mas quando você chega e fala assim, ó, peraí, eu sou crente, mas não sou bobo não, e sai esbofeteando, aí ele olha assim para você, nos teus olhos e diz, te venci. Te venci. Porque você fez a mesma coisa que eu faço. E é por isso que Jesus vai dizer assim para a gente, olha, quando alguém te ferir numa face, oferece a outra. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando uma coisa só,
que para nós que somos dele, é melhor a gente sofrer o mal 2 vezes do que fazer o mal uma vez. Porque quem sofre o mal, sofre o mal. Mas o mal faz mais mal, não para quem recebe o mal, mas para quem o faz. Então, receber o mal faz mal, mas fazer o mal faz mais mal. Então, é melhor receber o mal 2 vezes, ou até mais, do que fazê-lo uma. Porque vai te fazer mais mal fazer o mal do que recebê-lo. Em segundo, não se canse de fazer o bem. Não é só uma questão de passividade, ok? Eu não vou revidar. Ok, eu não vou te pagar na mesma moeda. Eu sei a quem sigo. Eu sei de quem eu sou. Como disse o Paulo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas é uma questão de não se cansar de continuar fazendo o que é bom. Você pode me fazer o mal, mas eu não vou desistir de fazer o bem para você. Eu vou continuar te tratando com dignidade. Eu vou continuar sendo honesto. Eu vou continuar acreditando na justiça, vou continuar acreditando na misericórdia, vou continuar acreditando em Jesus. Vou continuar acreditando que Deus me colocou aqui nesse mundo para ser sal, para ser luz. Você sabe que uma vez eu vi assim um documentário, porque eu estava com essas questões angustiando a minha alma. E aí eu vi um documentário assim, que a princípio não tinha nada a ver, um documentário sobre borboletas. Falando de uma espécie de borboletas que, para manter a espécie, elas têm que viajar assim do México até o Canadá. E do Canadá voltar até o México, para garantir a sobrevivência da espécie. Então elas têm que fazer esse percurso do México até o Canadá e do Canadá até o México. Agora, para fazer esse percurso, levam 5 gerações de borboletas. 5 gerações. Ou seja, uma geração não vai chegar no Canadá. Mas vai voar a sua parte para que a outra geração chegue. E a vida continue. E aí eu falei, puxa, quem sabe não é isso? Quem sabe não é isso? Quer dizer, o que a gente faz, ou o que a gente pode fazer diante de algumas situações que nos trazem indignação e sentimento de impotência, não vai resolver o problema. Mas pode dar encaminhamento. A gente vai andar a nossa milha no deserto para que a outra geração chegue em Canaã. A gente não está colhendo o que não foi plantado de bom no passado, mas a gente pode plantar agora para que se colha no futuro e que, por misericórdia, talvez a gente veja o fruto. Ou pelo menos alguns frutos. Não foi o Paulo também que nos disse? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então vamos continuar plantando o que é bom, porque nós somos o povo de Deus plantados nessa terra. Vamos assumir a vocação que Deus nos deu. A gente está num mundo mau, que jaz no maligno, um mundo em que a gente vai passar aflições, como já avisado,
mas num mundo em que a gente recebeu uma santa vocação. Vocês são o sal da terra. Não deixem tudo estragar. E vocês são a luz do mundo. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que a luz de vocês mostre o caminho e mostre para o maior número de pessoas que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tem outra forma de viver. Tem outra forma de fazer. Tem outra forma de vender, tem outra forma de comprar. Você sabe que uma vez eu assisti um comercial que estava caindo um maior pé d'água. E aí um senhor estava esperando o táxi, aí finalmente chegou o táxi. E aí ele correu, abriu a porta para entrar. E quando olhou assim de lado, tinha uma senhora com a filha. E aí ele fica constrangido e dá a vez. E aí, no finalzinho, passa o slogan assim: se você não pode fazer tudo, faça tudo que pode. E eu acho que é por aí mesmo. A gente não pode fazer tudo. Mas a gente pode fazer muita coisa. A gente pode orar. E a gente pode ser a presença da justiça, da bondade de Jesus, aonde Deus nos colocar. Seja nos ambientes mais particulares, como a nossa casa, seja nos ambientes mais públicos, como o lugar onde a gente trabalha, o lugar onde a gente transita, o lugar onde a gente é cidadão. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para que o nosso sal não perca o sabor, mas para que a nossa luz, iluminados por Jesus, possa se acender e seja caminho em meio à escuridão. Amém. Pastor Neilson, ele me permitiu também contar 2 testemunhos lá do que Deus tem feito, onde no momento Deus nos coloca, que é na Suíça. Os irmãos sabem que a Europa toda tem sido invadida por muitos refugiados, questão de imigração é bastante grande, tem gente de tudo quanto é parte do mundo, principalmente gente do mundo islâmico. Para alguns é uma ameaça, mas ao mesmo tempo Deus faz disso uma oportunidade para testemunho e salvação também. Então eu quero contar 2 testemunhos, por favor. Próximo, Sayah Ilknur, ela é turca e ela se converteu lendo o Novo Testamento. E ela diz que quando leu o Novo Testamento, ela entendeu, ela viu que Jesus não era só um profeta. E aí no dia do batismo, quando foi perguntada: por que você quer se batizar? Ela disse: porque hoje eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Segundo testemunho é o que Deus começou a fazer do nosso lado ali, em outro país, ali perto. Uma brasileira disse que ouviu Deus dizendo para ela que tinha que falar de Jesus para uma pessoa vinda do Irã, mas ela não conhecia ninguém do Irã. Na mesma semana apresentaram uma pessoa do Irã para ela. Ela testemunhou do Evangelho. Essa moça que se converteu começou a falar para outros iranianos que foram se achegando. Começou um estudo bíblico no apartamento dessa irmã. E aí não cabia mais, aí eles tiveram que alugar um espaço, mas não tinham dinheiro. Porque iraniano nesse país aí ganha só 40 euros por mês, que é só para o básico do básico do básico. E aí esse caso veio diante da gente, e aí eu procurei uma missão para ver se podia ajudar, não posso, procurei outros, não posso, precisamos estudar, precisamos ver, até que eu entendi que quem ia ter que ajudar era a gente. O problema é que a gente lá, na igreja onde eu estou, a nossa igreja, ela não é ainda autossustentável, ela precisa de ofertas, por incrível que pareça, que vem do Brasil, vem de igrejas batistas do Brasil. E aí, como ajudar se a gente está precisando de ajuda? Mas também como não ajudar diante do que Deus está fazendo?
E aí, enfim, a gente tomou a decisão como igreja de parte das ofertas que a gente recebe, a gente doa. A gente oferta para esse trabalho. E Deus tem sido bom, porque já foram batizados mais de 100 iranianos, que antes eram muçulmanos e agora confessam a Jesus como Senhor. E Deus também tem nos abençoado ali, na nossa igreja. Deus nos deu ali alguns batismos, entre alguns suíços, turcos, portugueses e também brasileiros que ali vivem. E isso eu sei que é graça e é bênção do Senhor. Então eu queria que Deus continuasse abençoando muito a sua vida, muito o seu trabalho, muito a sua igreja, para que você, como pessoa, mas também como membro do corpo, você participe sempre do plano maior de Deus, que abençoa todas as famílias da terra em Cristo Jesus. Essa última palavra é porque eu estou em tempo de promoção e a junta me disse que eu tenho que falar, então eu vou falar. É o seguinte: você pode participar da obra missionária no mundo por meio da oração. Então você pode participar do PIM, Plano de Intercessão Missionária. Você preenche e aí você passa a ser um intercessor. E eu digo que esse é o que a gente mais precisa, das orações dos irmãos. Eu não costumo falar e nem falo das batalhas espirituais que a gente passa. Primeiro, porque eu não vou fazer propaganda do inferno. Segundo, também porque eu acho que você não vai acreditar, então eu não falo. Mas que existe, existe. Então, se você orar, vai nos ajudar. E a segunda forma, você pode adotar um projeto missionário, ou dando uma oferta específica, ou dando uma oferta mensal a partir até de R$20, para esse projeto ou para qualquer outro projeto da junta. Se você está interessado em participar, você pode falar comigo depois do culto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode cantar, descansando no poder de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Ataque. Ele ia apenas falar do trabalho. Deus tem outra condução, né, irmão? Após o culto, nós temos os folhetos do PIN, do PAN. É uma forma de sustentar missões.
você vai receber, se você puder preencher, se quiser levar para casa, me traz que eu mando para casa dele, onde ele está hospedado. É interessante. A propósito do que ele falou, eu havia anotado um pensamento aqui, que eu estou à procura do endereço, tudo quer saber o endereço, e tem a ver com essa construção que fazemos na vida, no dia a dia das gerações. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se impôs a caminhar. Essa é a vida, esse é o pensamento de Paulo Freire. Então nós estamos retocando sempre, refazendo sempre, reconstruindo sempre. É importante isso em nossas vidas. Nós vamos concluir. Antes de orar, abençoe esse irmão que está do seu lado. Você que é visitante, seja bem-vindo entre nós. Pode olhar, pode virar para o branco, dar boas-vindas. Aqui está o convite de adoção do pão. Interessante, o mundo é feito de relacionamentos. Uma prima de uma das moças que estão cuidando da minha mãe, ela é missionária aqui na Cracolândia. Então, esse é o mundo de Deus que a gente vai criando esses fundamentos, relacionamentos. E que bom que uma igreja ampara essas pessoas, esses irmãos muçulmanos, islâmicos. E quem viajou, imagina que são 40 euros para passar um mês. Quem viajou sabe que não é nem sei se dá para o pão. Vamos orar. Pai, obrigado porque teu amor tem separado homens e mulheres para cuidar de pessoas que precisam de cuidado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Queria que alguém, por favor, pegue para distribuir lá fora, se alguém precisar. Se alguém tiver interesse, pode sentar, porque levante a mão, se alguém vai chegar dessas pessoas, se alguém tem interesse em adotar, a partir de 20 reais, 30 reais, 50 reais, você pode adotar um missionário, ou pega lá na portaria, por favor. Deus abençoe os irmãos.